Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais essa edição do podcast especial da Conmebol Libertadores, gravado aqui nos estúdios Flow, um podcast todo voltado para as 3 finais que vão acontecer lá em Montevidéu no mês de novembro, 200 horas de live, uma programação toda voltada para a Conmebol Sul-Americana, Conmebol Libertadores Feminina e Conmebol Libertadores Masculina. Eu sou Bianca Molina e hoje tenho ao meu lado meu parceiro, jornalista aqui do nosso grupo oficial da Conmebol Libertadores, Marcelo Azan. Tudo bem? Tudo bem, Bianca? Fala, galera. Espero que vocês estejam curtindo o nosso conteúdo. Muita programação especial na Conmebol Libertadores para essas finais que estão chegando no Uruguai. E hoje temos um convidado mais do que especial, que tem uma relação muito próxima do palco da decisão da Conmebol Libertadores. Dia 27 de novembro, Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar no Estádio Centenário em Montevidéu. Diego Lugano, que, acima de tudo, é um embaixador do Uruguai. Acho que a pessoa que mais fala desse país aqui no futebol brasileiro do Uruguai é ele, Lugano. Tem uma relação extensa com o nosso futebol brasileiro, campeão da Conmebol Libertadores com o São Paulo, claro. Sabe muito do futebol brasileiro do Uruguai. Vai dar um pouquinho da cancha que ele já dá fora dos gramados, por aí afora com a gente aqui. Fala, Lugano, como é que você está? Tudo bem? Marcelo, Bianca, prazer estar com vocês aqui novamente. Vamos falar um pouco de futebol, falar de Brasil, mas principalmente Uruguai, né? Quase não gosta, né? Você me pergunta, né? Eu respondo. Tem jeito. O Lugano dá para dizer que ele é de casa nos produtos oficiais da Conmebol Libertadores, de casa no futebol brasileiro e literalmente de casa do país que vai receber essas 3 finais. É especial para ti estares lá durante essa semana tão importante para o futebol sul-americano? Sim, é muito especial, assim como uruguaio, como jogador, ver de novo os principais eventos futbolísticos en Montevideo, ¿no? Como siempre falo, siempre Montevideo se caracterizó por ter centenario, por ter grandes finais en la historia del fútbol. Entonces, de nuevo, que Montevideo y Uruguay sea un centro continental y até mundial, para mí una grande satisfacción, até porque también a relación que nuestra generación de jugadores teve con Conmebol, con la Federación Uruguaya, también tiene su influencia para que Uruguay de nuevo tenga bien visto, ¿no? para recibir estos eventos, que no solo traen imagen mundial, sino que también traen, por ejemplo, investimento para reformular un poco el centenario que está precisando. En fin, a nivel país, mucho turismo del lado de Brasil, mucho más después de todos los años que ese rubro sufrió, ¿no? Entonces, estou muito feliz por muitos aspectos que estas finais sejam em Montevideo. E se são brasileiros, melhor, né? Porque meu segundo país. Né? O Lugano, quando fala do Uruguai, o olho até brilha. Por isso que eu falo que ele é um embaixador do Uruguai. Aqui no Brasil, a gente tem uma relação muito próxima, né? Tanto com o futebol argentino como com o uruguaio, são nossos hermanos. O Lugano estava falando sobre o Estádio Centenário, que é um patrimônio histórico do futebol mundial. É uma arquitetura histórica. Tem um estádio com muita história para contar. Realmente já recebeu muitas decisões de Conmebol Libertadores. Mas eu queria saber de você, Lugano, qual que é a tua primeira lembrança, seja de garoto, de criança, ainda quando de Conmebol Libertadores? Como é que é a tua relação com a competição de moleque? Antes de você nem sonhar em jogar futebol, porque você foi campeão, mas isso muito depois. Qual que é a tua primeira lembrança da Libertadores e a tua relação com a competição? Fortíssima, porque eu sou de 80, né? Y en los 80 quien dominó la Copa Libertadores fueron Peñarol y Nacional. Entonces, hasta mis 10 años, todo año era rutina o Nacional conmemorar Libertadores y Mundial o Peñarol conmemorar. Entonces, yo realmente nací con esa cultura, ¿no? Mal sabía que iban a ser los últimos títulos del club de Conmebol. Ya que usted me pregunta de mi infancia, lembro exactamente a final Peñarol América de Cali en 87, increíble estadio, y a final 88 Nacional con News Old Boys de Bielsa, Nacional de Hugo de León, campeón también de Libertadores y después campeón mundial. Antes, año anterior ya ha sido Peñarol también, antes Nacional, entonces, más esas últimas son las que lembro más de mi infancia, por eso mi relación intensa, ¿no? con la Libertadores y até con el Centenario, ¿no? Que era un templo do futebol que vio tantas glórias e tantos títulos, né? Você foi como criança? Você viu pela televisão? Você estava no estádio nesses jogos? Esses jogos não me deixavam ir, eu era muito criança.
no pude ir, asistí por la televisión. Mi primer jogo do Centenário foi em 89. Quando eu nasci, então. Você sem sacanagem, nasci em 89. Uruguai, O Lugano já estava indo pro Centenário. Uruguai-Peru, eliminatórias, 2 goles de Rubén Sosa. Esse foi o meu jogo no Centenário. Muito emocionado, obviamente, porque eu via os anos anteriores, né, de Libertadores, principalmente, de Nacional e Peñarol. Então, a relação é muito intensa desde criança, né? Perguntinha fácil para você não ficar no muro, tá? Nacional ou Peñarol? Esto siempre preguntan para mí. Você não pode ficar no muro. No, es así, después que... Tem na ponta da língua já. No, porque así yo fui 10 años capitán de las selecciones, 10 años, ¿no? Y vos sabés que nuestra generación tiene una característica especial. Nacional y Peñarol, obviamente, por sus glorias y sus torcidas, siempre dividieron un país en dos y hasta la selección en dos. Por mucho tiempo, jugador de Nacional, torcedor de Nacional, no quería jugador de Peñarol en la selección y viceversa. Entonces, si colocaba o centroavante de Peñarol, ¿por qué no colocó de Nacional? Entonces, nunca había unanimidad. Eso trouxe, por historias que eu escuté de Rodolfo Rodríguez, de Darío Pereira, de Pedro Goya y de mucho pessoal antiguo, eso trouxe algunos inconvenientes, ¿no? Porque nunca había un grupo tan coeso, porque en definitiva había rivalidad real. Mi generación fue a única o a primera, por lo menos, que prácticamente todos los jugadores fuimos embora do país con 19 años. Entonces ninguém teve o tempo para se identificar con una torcida. Ninguém, ni Suárez, que jugó en Nacional 3 meses, ni Cavani, que jugó 2 meses en Danubio, ni Forlán, que se fue a Argentina con 17 años, ni Lugano, que se veía a Brasil con Vinci. Entonces, cuando la selección fue teniendo suceso, fue unanimidad, por primera vez. Los jugadores eran unanimidad. Entonces, a gente construyó eso con mucho sacrificio y también con mucha sorte, porque es una característica que, en fin, de un fútbol moderno. Entonces, você pasa a estar, o sea, pasa a ser representante del fútbol uruguayo, ¿no? Entonces, você lo que desea que el fútbol crezca y que tanto Nacional como Peñarol volten a ser protagonistas a nivel internacional. Sinceramente. Ele já está com resposta de político, você viu, né? Mas é a realidade. Desagradar, ele não quer. Raciocínio. Não, mas é a realidade. Você passa que se você fosse 10 anos capitão da seleção e tivesse essa influência no país, nesse aspecto, e saber essa história para trás, é algo que tem que cuidar muito y até abogar para que ambos times consigam novamente protagonismo a nível internacional, né? O Peñarol, que é o terceiro maior ganhador da Conmebol Libertadores, com 5 taças, e o Nacional tem 3, igual aos maiores campeões aqui do Brasil, São Paulo, Santos e Grêmio, e agora Flamengo ou Palmeiras vão se juntar a esse seleto grupo de tricampeões, Bianca. E nesse sentido, eu te pergunto, a gente sabe que o povo uruguaio, assim como o povo brasileiro, gosta muito de futebol, né? Tem 8 títulos só ali entre os 2 principais clubes. Tu achas que a galera vai absorver essas 3 competições mesmo, por enquanto? Lembrando que a gente pode ter representante na Conmebol Libertadores feminina, mas por enquanto não tendo nenhum time uruguaio nas finais? Eu acho que sim, porque é um evento internacional, mundial, né? Obviamente, quem gosta de futebol e quem não é fanático é quem vai estar assistindo no estádio. É um privilégio ter de novo essas finais, ter Flamengo, ter Palmeiras, ter Atlético Paranaense, ter Red Bull Bragantino. Acho que não só que o uruguaio vai assistir, sino que vai entender um pouco mais de perto, porque assim, nossa cultura, por proximidade cultural e até idioma, é mais que na Argentina, né? Então, por exemplo, se desconoce muito no Uruguai no Atlético Paranaense. Eu sempre falo, quando os times têm que se organizar, por que não toma uma hora de avião e vai a Curitiba e vê como trabalha o Atlético faz 20 anos? Chega de olhar para a Argentina, olhar para a Espanha. É um tema cultural até de idioma, né? Então, acho que esta final vai trazer até essa aproximação, que o torcedor entenda más por qué Flamengo hoy es Flamengo, por qué Palmeiras, por qué Atlético Paranaense está siendo faz tiempo un time protagonista y por qué Red Bull Bragantino tan rápidamente viró protagonista, ¿no? Eso es lo que más costaría, más que asistir al fútbol, más que asistir al juego, es entender por qué esos times están lá, ¿no?
E tua relação com o povo brasileiro, com o futebol brasileiro, Lugano, é de muito tempo, claro, muito com o São Paulo. Você ganhou a Libertadores, Comebol Libertadores de 2005 com o São Paulo. Mas hoje, depois de tanto tempo morando aqui no Brasil... 2005 eu estava nascendo. Ah, é? Olha aí, cada um... Você vê, né? Momentos da vida do Lugano marcando a nossa geração aqui. O Lugano campeão da Libertadores, um nascendo. Ele tá vendo o primeiro jogo no Centenário, o outro nasceu. Tá experiente, né? Tá experiente, para não falar outra coisa. A tua relação com o futebol brasileiro é antiga, né? E como é que foi no Uruguai, para tua família, para os teus amigos, ver um garoto triunfando no país do futebol, que todo mundo sempre teve o Brasil como uma referência? Sim, lógico. Como é que foi isso para tua família, para o povo uruguaio que te cercava? Incrível. Lá na minha cidade, acho que tinha mais camisa do São Paulo que da seleção uruguaia, né, em Canelones. Virou uma simbiose, né? Uruguai e São Paulo. Sim. Principalmente, justamente como naquele momento se assistia pouco Brasileirão, o sea, la Libertadores era un momento que o torcedor uruguayo a mí me estaba vendo, ¿no? Y realmente yo jugué 4 Libertadores con São Paulo, una campeón, otra finalista y 2 semifinalistas. O sea, siempre estando perto, siempre siendo protagonista, ¿no? Entonces, y no era por mí, era por la marca São Paulo, que era muy poderosa, que me llevó a mí, me arrastró a mí en esa inercia, ¿no? Eso obviamente me fez en Uruguay muy bien, porque yo llegué a selección gracias a esos trabajos aquí en São Paulo, ¿no? No es que yo vine a São Paulo por la selección. Yo llegué a la selección por mi trabajo en São Paulo. Entonces, crió-se ahí una relación muy especial entre Uruguay y el club. Ya había de antes, mas se fortaleceu. E na minha cidade especialmente, né? Até tem muito torcedor são paulino, muito, que fazem como uma peregrinação e vão de São Paulo a Canelones, né? Visitando Uruguai, sí, van a ver o Campinho de Libertad, onde eu comecei, tem toda uma história aí legal, né? Essa colaboração minha binacional é muito boa. Colocou Canelones no mapa. Na verdade, Canelones colocou São Paulo cidade no mapa. Vamos ser sinceros, Canelones que... Ô, Lugano, e nessa relação povo uruguaio com o futebol brasileiro, ainda falando dessa final, né? Como tu achas que dá para dizer mais ou menos o uruguaio vai torcer para um Palmeiras, para um Flamengo? Tem os uruguaios em cada um dos elencos, né? Tem o Piquerez no Palmeiras, tem o Arrascaeta no Flamengo. Existe alguma certa influência? Não. Hay uruguaios que têm uma grande admiração por o futebol brasileiro em particular e por la cultura brasileira em geral, né? Nós ainda vemos a Brasil como um país onde o povo vive alegre apesar dos problemas, onde tem como prioridade visualizar o positivo da vida e não o negativo, coisa que não é característica dos países do sul, que a veces somos muito mais críticos e isso te leva a mais sofrência, né? Então, com certeza vai haver muita empatia com os times brasileiros. Eu não acredito que haja exclusividade com um outro time, não acredito que é algo geral, até porque tem um uruguaio em cada time, né? Y o torcedor uruguayo no es de tomar partido, no es de disfrutar del espectáculo, es de reconocer quién está lá. Entonces yo que no vai ter esse tipo de torcida, digamos assim. Ô, Lugano, tu estava falando sobre a relação do torcedor do Peñarol e do Nacional com a seleção. Por que chamaram o atacante do Peñarol e não do Nacional? A gente vive num contexto, uma realidade de momento que os times, os torcedores dos clubes não querem mais tanto ver os seus jogadores nas seleções, muito por medo de desfalque por lesão, enfim. E o Arrascaeta, ele vive esse cenário, porque o torcedor flamenguista não quer mais ver o Arrascaeta servindo a seleção do Uruguai, porque tem medo de acabar perdendo um jogador tão importante, habilidoso, de qualidade como ele, em momentos decisivos. Como tu vês isso? Eu já sofri muito com isso, né? Já sofri muito meus 11 anos de seleção, tanto em São Paulo quanto na Europa, porque a seleção realmente me tirava não só muito tempo, sino que muita energia, porque para mim é o máximo, sigue sendo o máximo. Então, a seleção era a minha prioridade, sempre foi. Inclusive até por cima de São Paulo, né? Ou de Fenerbahçe, que é o time que eu adoro. E é muito difícil de explicar, porque são os clubes os que dão a você conforto, profissionalismo, oportunidade de jogar na seleção, mas na seleção é o que te traz aquele espírito armador de criança, né? Você se coloca
camisa de su país, você se sente jugador comienzo de su vida, ni siquiera profesional. Entonces es un tema muy complejo, principalmente con los sudamericanos. Ya europeo, sabe, ya no es igual, no es igual. Mas sudamericano, para nós, son las selecciones, se relembrar su avó, su pai, su tío que te falaba a selección. Todo es un tema complejo que es lo único que uno quiere que un jugador fique en un medio, ¿no? Como este caso, como yo alguna vez fiqué, o este caso está ficando Arrascaeta, por ejemplo. Él no tiene culpa. Es un tema de calendario internacional, es un tema de que él es bom, entonces está en un melhor time hoje na melhor selección. No puede ficar en un medio de ese chiroteo. Mas para mí siempre selección es prioridad, porque trae a esencia del fútbol, mesmo sendo injusto y poco profesional con un time que vale a vida. Mas fazer o quê? É a realidade e é como nós sentimos futebol, né? Lugano, eu estava reparando aqui, me fala o que está acontecendo. O Marcelo Azan não foi convidado para a roda de mate? De chimarrão, ele... Pois é, eu ia comentar isso aqui com vocês, que no time do mate tá 2-1, eu tô em minoria aqui nessa mesa. Paulista... Aliás, fala pra galera, da onde você vem, Bianca Molina? Pra quem não sabe. Eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lá se toma muito chimarrão, mas eu já conversei com o Lugano sobre isso. Acho que se toma menos mate do que se toma em Montevidéu. Sim, com certeza. E muito menos ainda que o interior do Uruguai. Tem menos coisa para fazer. Então, vai beber mate. Você acorda, aponta um mate, você vai andar. Meio-dia, antes de almoçar, aponta um mate. Eu acho que o Lugano pode esquecer de respirar, mas o mate ele não esquece. Eu nunca vi uma pessoa que anda para lá e para cá com isso aí. Mas vai muito na rotina uruguaio, né? Que é muito mais calmo, tudo menos dinâmico. Então, tomar mate ocupa tempo, né? Lugano, tem algumas coisas na nossa vida de jornalista que a gente precisa botar no currículo, coisas importantes como um gol, um drible bonito, um desarme, no teu caso, assim, enfim. No caso dele, drible bonito. Drible os outros, né? Alguns dias, muito pouco, tem que procurar aí, né? E a partir com lupa, de hoje, hein? Com lupa. A partir de hoje, vou botar no meu currículo que eu preparei inclusive, vou mostrar para minha família, né? Que eu mantenho as tradições mesmo morando fora do estado. Preparei um chimarrão para um uruguaio e ele aprovou. Inclusive, eu aprovei antes de saber que fosse você, né? Assim que não foi tema de cavalhosidade, não. Foi porque está bom de verdade. Apareceu o chimarrão antes de você. Falei, caramba, quem aprontou sabe. Falei, quem aprontou sabe. Não sei quem foi. E falou no ar, né? E falei no ar ainda. Ficou na prova. É o mérito, a competência. Registro. Competência sendo premiada. E lembrando que estamos no estúdio Flow, nos estúdios do Flow. E o Lugano, a gente apresentou ele ex-jogador, dirigente, só esquecemos de falar o que ele está fazendo atualmente, né? Comentarista esportivo. Então, já que você é comentarista esportivo, Diego Lugano, a gente tem que fazer a pergunta que você já deve ter respondido demais aí no dia a dia sobre a final. E essa resposta eu acho que vai variando de acordo com o tempo, à medida que o tempo passa. Exatamente. Há um mês pensavam A. Agora pensam B. Daqui a 2 semanas já pode mudar de novo. Quem é o favorito para essa final? Palmeiras ou Flamengo? Sem muro. Não, no começo eu dava um leve favoritismo ao Palmeiras. Flamengo, perdão. Tendo em conta que una final só de 90 minutos e com VAR não tem mais lógica, não tem... O sea, o favoritismo caiu muito, o sea, quase que não tem. Está muito equilibrado. Eu achava isso faz 2 semanas e meia, né? Hoje, a 20 dias da final, uno vê um Palmeiras física principalmente, o sea, con salud, obviamente técnicamente y até anímicamente, más perto o más próximo de su máximo potencial. Y yo veo un Flamengo físicamente, principalmente, y, o sea, salud médica principalmente, que a consecuencia es técnica y tácticamente muito más longe de seu potencial máximo, né? Então, los dois com seu máximo potencial, eu acho que o Flamengo tem mais argumento, mais armas. Não quer dizer que vai ganhar, que tem mais armas. Mas hoje eu vejo o Palmeiras se preparando de um jeito mais sólido, mais harmonioso. As coisas estão fluindo melhor. E o Flamengo, por momentos, parece que se auto-boicotea, né? Com tanta autocrisis inventada. Então, não dá para entender muito bem.
E assim, eu sempre falo que futebol não é você chegar no vestiário, fazer aquela arenga, você pressiona o botão vermelho, bum, estou no máximo. Não. Muito menos para uma final, você tem que se preparar muito tempo antes. Técnica, fisicamente, descanso, alimentação, máxima emocional, principalmente emocional, racional. Você prepara muitas semanas antes ou semanas antes e estamos próximos, estamos perto. Se o Arrascaeta não joga 3 jogos, 90 minutos a máximo nível antes da final, não vai chegar em seu auge. E é um jogo de auge, tem que estar no auge, não pode estar 90%, tem que estar 100%. Então, acho que o Palmeiras já não está tão claro. Aliás, hoje vejo o Palmeiras mais sólido para 90 minutos. Você acha que desculpa te interromper. Você acha que o Palmeiras tem um jogo mais coletivo e mais estratégico e o Flamengo tem individualidades que se sobressaem demais? É muito difícil separar o coletivo do individual, né? O Flamengo tem um jogo jogadores individualmente muito desequilibrantes, com muita categoria, que fazem no coletivo. O Flamengo joga assim, obviamente, porque tem que utilizar o melhor desses jogadores, né? É um futebol vistoso, é lindo de ver, quando está no auge o Flamengo é até bonito de ver, né? E também tem muito a cara do futebol carioca, né? Até o treinador. E o Palmeiras é um time mais pragmático, com muitos bons jogadores também, muito amadurecidos mentalmente. São jogadores de muito amadurecimento mental, né? De muito tempo competindo a alto nível. Me faz lembrar um pouco da fase minha de São Paulo, 2004, 2005, 2006, que você estava sempre naquele nível, então você estava preparado para instâncias importantes. Então vejo o time de Palmeiras muito preparado mentalmente, muito amadurecido, com um treinador que tem uma filosofia muito mais de fazer da individualidade de colaborar para o coletivo, que o coletivo fazer que o individual cresça, né? Então, mais paulista, mais, não sei se trabalhador, mas, enfim, mais pragmático, mais resultadista, como o paulista é, em geral na vida social, né? Então, até um duelo de características socioculturais, né? Estilos também. Estilos socioculturais, não só futebolísticos, né? Interessante. O Abel Ferreira, que é atual campeão da Conmebol Libertadores, ganhou com o Palmeiras em cima do Santos no Maracanã. E o Renato Portaluppi, que ganhou com o Grêmio em 2017 em cima do Lanús da Argentina. Então, um deles vai virar bicampeão como treinador, pelo menos seguramente, assim como o Flamengo ou o Palmeiras será tricampeão, Bianca. Lembrando que a gente está gravando esse podcast no dia 5 de novembro, faltando 22 dias para a final. Nesse momento, o Flamengo está embaixo, eliminado na Copa do Brasil, com um empate também com o Atlético Paranaense dentro do Campeonato Brasileiro, empate com a América Mineiro e uma série de resultados que deixaram o Renato Portaluppi cambaleante. Já o Palmeiras engatou uma sequência de 5 rodadas de invencibilidade, 4 vitórias em sequência. Por isso, hoje, a equipe alviverde tem esse leve favoritismo destacado pelo Lugano. Lugano, falando de Conmebol Libertadores, o Palmeiras chegou a essa final com uma baita classificação em cima do São Paulo e depois uma baita classificação de estrategista mesmo, de pragmatismo, como tu falaste, sobre o Atlético Mineiro. Já o Flamengo passou por Olímpia e Barcelona de Guayaquil, esse até impondo um pouco mais de dificuldade para a equipe rubro-negra. Tu acha que essa trajetória do mata-mata, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, podem impactar numa final, ainda que tenha esse hiato de tempo entre as partidas? A trajetória do Palmeiras foi bem mais difícil, sem dúvidas. O Palmeiras demostrou de novo, né, jerarquia individual, peso específico de seus jogadores para resolver jogos difíceis. Isso é muito meritório, isso faz Palmeiras muito perigoso na final. Os jogadores, como falei anteriormente, demonstraram na hora gata preparado para se impor. Se impor não é só pedalar ou dar um bom passe, né? Se impor é você dominar emocionalmente o jogo. Que isso não se treina, isso se tem ou não se tem. E o Palmeiras conseguiu isso, né? Um elenco com essa característica. Mas não acho não, que o antecedente faça prejudique ou beneficie alguno, não. É um jogo muito particular que está se jogando um mês antes. Você acha que o jogador de Palmeiras de Flamengo não vai dormir pensando na final Libertadores? Faz um mês e isso também tem que se controlar.
E quem trabalha melhor isso vai ler com vantagem, né? O jogador de Palmeiras amanhã vai treinar e não sabe que, putz, não coloquei lá porque pode machucar. Isso já está jogando. Esse jogo está se jogando, né? Quem domine melhor essas situações vai ligar com vantagem, né? Até o momento, parece que o Palmeiras está gestionando melhor esse mês prévio a la final, ¿no? O por lo menos no se está auto-boicoteando. No es lo que parece. Já Flamengo está mais complicado, né? Lembrando que na época do experiente Diego Lugano, a final da Conmebol Libertadores era jogada em ida e volta, com os times atuando na sua casa, ou seja, no estádio que você conhece, e depois na casa do rival, onde é um território hostil e onde normalmente o adversário conhece os atalhos. Desde tempos recentes agora, o Flamengo inaugurou essa final em edição única, né? Jogo único, com estádio neutro. O Flamengo venceu o River Plate, o Palmeiras venceu o Santos. Os dois últimos campeões da Conmebol Libertadores pela primeira vez. Nesse modelo, agora se enfrentando, os dois últimos campeões se enfrentando na edição seguinte. Isso é inédito na história da Conmebol Libertadores. E aí eu te pergunto, Lugano, é diferente? Porque uma coisa é você se preparar para um jogo de 180 minutos, ida e volta, na sua casa e na casa do adversário. Outra coisa é num país neutro, num campo neutro, num jogo único de 90 minutos, em que você não tem o jogo de volta para recuperar. É ali e ali, em busca da glória eterna. E aí, como é que faz? Não, eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente porque, como falei anteriormente, o margem de erro diminui a zero. Quando é 2 jogos, você sempre está mais tranquilo, que tem chance, né? Por isso que a preparação mental e emocional é tão importante quanto a tática física, né? Você sabe que entra num jogo onde tem que jogar, tem que estar solto, mas não pode errar, né? Não pode ter margem de erro em nenhum aspecto. Então, a concentração e a parte emocional passa a ser os detalhes do detalhe, passa a ser muito importante. E isso é o que se trabalha semanas antes, né? Não um dia antes no vestiário. Então, eu tive a sorte de jogar outras competições, uma final única, com sorte e dispar, ganhei e perdi, como tudo. Mas confesso que era mais tranquilo jogar 2 finais para o jogador. Uma final você fica mais tenso. Com certeza. É mais tenso. Você sabe que não, e mais como defensor, no 1 metro, meio segundo, um pulo a cabecear, uma chegada atrasada, um passe mal feito. É diferente. É tenso. E mais em Sudamérica, né, que a gente sente o futebol e tanto os jogadores de Flamengo como Palmeiras estão entre o Olimpo e o Inferno, né, sabem que estão caminhando por esse limite. Que é gostoso, que é adrenalina, mas que joga mental, joga animicamente, desgasta, pressiona. São experiências que são intransferíveis. Eu tento colocar para vocês, mas são intransferíveis, né? E cada ser humano domina de um jeito, e cada ser humano também está em um momento diferente da sua vida que permite dominar ou não de melhor jeito, né? E pelo que tu conheces do campo, da bola, do futebol, e especialmente do setor defensivo, qual dos 2 times tu achas que está mais preparado defensivamente para segurar um jogo desses que pode ser decidido no detalhe? Olha, evidentemente o Palmeiras, ultimamente, apesar de que a Abel vem criticando seu próprio sistema defensivo, tem um conceito mais sólido, mais global de defender coordenado, né? Dificilmente você vê, por exemplo, um Felipe Melo fora de uma posição de primeiro volante, fazendo aí o funil, deixando um meio atacante chutar fácil no meio, na zona central do gol. São detalhes que Palmeiras domina muito bem, sempre uma distância quase que exacta entre Luan y Gómez, con Felipe Melo, ese triángulo se movimenta con mucha sincronía. Eso es trabajo y entendimiento de lo que les quieren. Flamengo fluye más, es más futebol, más solto. A veces, primeiro volante vai, a veces zagueiro sai muito com bola, já fica en espacios. Son más protagonistas, obvio. También gera más perigo, mas, como se vio contra el Atlético Paranaense, también deixan espaços, e se você não está muito encajado na marcação, em ataque sem bola, que é quando o zagueiro mais trabalha e menos se vê, e eu acho que a maior característica de um zagueiro é essa, né? Ou um volante, o time está atacando e todo mundo está focado lá, você tem que estar imaginando o que vai acontecer
e não deixando margem a contra-ataque, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o Palmeiras tem melhor dominado, porque basa muito nisso su futebol, né, e seus resultados. Você jogou em grandes times, em enormes competições na Europa, aqui na América do Sul. Você enfrentou grandes craques, grandes atacantes, com características específicas e diferentes. O Palmeiras tem o Dudu, que é o jogador mais decisivo, foi decisivo na semifinal contra o Atlético Mineiro, fez o gol que classificou o Palmeiras para a final da Conmebol Libertadores e já havia marcado contra o São Paulo. O Flamengo tem o Gabigol, que dispensa comentários, é um goleador nato, já diz o nome, 10 gols na Conmebol Libertadores atual na edição, se eu não estou enganado de cabeça. Como marcar um Gabigol e como marcar um Dudu, que são jogadores de características diferentes. O Gabigol é mais definidor, o Dudu velocista, habilidoso, técnico, mas também sabe definir. Como se marca? Como o zagueiro tem que marcar cada um desses jogadores? Muito diferente, né? Eu te agregaria, eu acho o mais completo que é Bruno Henrique. Bruno Henrique, que é velocista, habilidoso, pode ter correria. Alto, pula pra caramba dentro da área, define bem, totalmente desequilibrante, totalmente. São diferentes, né? O Dudu é um jogador que tem que ser marcado justamente la sincronización defensiva entre medio campo y a zaga, porque un jugador que fluctúa permanentemente en la diagonal del primer volante, en la diagonal del lateral y zaguero para recibir la bola y girar. Era a característica dele, los faz eso muy bien, entonces un jugador que se marca justamente muito, no dejando a bola llegar a él, ¿eh? Porque él nunca o difícilmente se enfía entre los zagueros, porque ahí sí el zaguero tiene más dominio sobre él. Espacio se reduce, aí com o corpo você com força. Então, o jogador que faz muito bem isso, né? Sai nas diagonais, costas do primeiro volante ou na frente do zagueiro, e aí recebe, gira, e aí já é imparável. Depois que girou, imparável. Como Messi. O sea, Messi, problema, essa característica. Não tem que já receber. Já Gabigol é diferente porque o jogador dentro da área, último tercio, que quando ele sai da área sabe muito bem o que fazer, sabe jogar de costas, sabe habilitar os adversários, mas é potente, né? É potente e forte nesse último terço. É um jogador que você tem que tentar deixar ele longe da área, né? Ou seja, tirar a zaga e coletivamente sempre tentar que ele jogue longe da área, né? Porque perto da área ele sabe muito bem o que fazer. Então são diferentes, só que o Flamengo te leva muito a jogar em seu campo, em sua área, né? Enfim, são jogadores que não se marcam individualmente, se marcam coletivamente. Não tem como, isso que fala que o lugar não vai marcar, não. O segredo está em coletivamente você estar sincronizado para que esses caras sejam diminuídos. Você não vai anular eles, mas tem que diminuir o margem de ação, né? Obviamente. Depois está o Bruno Henrique, como falei para você, que eu acho até mais difícil, porque se você marca ele longe de sua área, ele é muito rápido para as suas costas. Se você vai nessa zona de proteção, perto da área, dentro da área, ele é um cabeceador incrível, pula mais que todos, uma impulsão incrível, então é muito perigoso. Já Dudu não é perigoso aí, Gabigol é perigoso, mas nem tanto. Então são características diferentes, né? Ô Lugano, pensando em Conmebol Libertadores, qual foi? Eu gosto de conversar contigo porque tu tens uma memória sempre muito boa, né, em relação às coisas que tu viveste. Qual foi o jogador que tu tiveste mais dificuldade, conseguindo ou não conseguindo atuar como tu gostarias, mas mais dificuldade de segurar no ataque adversário? Na Libertadores? Vou te falar. Por exemplo, o Borja mesmo fez dois gols nossos na última semifinal. 2016. 2016 que eu joguei. Foi muito frio, muito artilheiro, né? Então, isso significa que tínhamos dificuldades. Antes, a ver, aquele Bautista mexicano era chato, jogava bem. Depois foi Bautista mexicano, era bom jogador. Aí nos jogos, ou nas lutas aí entre São Paulo e Chivas, ele dava trabalho. A gente levou ele a melhor, mas não sin ele dar trabalho. E bom, deixa eu pensar um pouco mais, a ver. Tive a sorte de pegar Tevez, Salas, em River, Tevez em Boca. Teve vários, né? Contra jogadores como esses, em competições decisivas, às vezes fase de mata-mata em Conmebol Libertadores, como é a cabeça
E tá aqui uma pessoa que quando joga, joga na zaga. E eu pergunto porque eu não sei medir a minha força mesmo, porque às vezes vou tanto na empolgação, na afobação, e faço falta e sou expulsa. Como faz para medir isso? A velocidade, a força com a qual tu vai chegar nas jogadas, porque, logicamente, todo mundo quer se dar bem nesse tipo de jogo, mas... Isso é um segredo que tem que saber muito bem, mas muito bem entender o contexto. Isso é eu acho um grande segredo que o jogador defensor tem que saber. Essa sensibilidade com o contexto. Minha teoria, o que eu sempre entendi do futebol, que não tem lance forte ou lance devagar. Tem contexto. Segundo o contexto do jogo, tapinha é vermelha ou tirar um cara para fora do estádio é siga. No começo do jogo tá liberado? Não, mais ou menos. Antes assim, agora você entende o juiz, como ele está sendo manipulado para a torcida, se ele já errou antes contra você, se ele está não sei o quê, se o adversário encheu o saco dele e ele vai permitir que você... Já não tem lance devagar, lance forte. É um momento do jogo. Se você vai perdendo, você está disposto a bater mais. Se você vai ganhando e o time adversário quer chegar, aí no momento o juiz dá uma moral para... É psicológico, é muito psicológico. Por lo menos que eu vivi como zagueiro, todo mundo fala da final do mundo contra Liverpool, contra Gerard. Mas no primeiro tempo, o Moriente tinha dado uma testada em mim. E o juiz era mexicano. Mas não, deixa, tudo bem. Deixa aí, final do mundo. Mas depois vem a minha. Perfeito. E um minuto antes, tinha um pênalti na área de Liverpool a favor nosso que o juiz ficou na dúvida. Não apitou. Então, eu podia dar uma bola na cabeça de Gerard que não ia ser expulso. Mas em outro contexto, supongo que o cara tinha dado pênalti para nós, ou que tinha dado cartão para Moriente vermelho. Provavelmente eu seria. faço assim em Gerard e eu era expulso também. Tem que saber ler o jogo mesmo. É sensibilidade, totalmente. Ainda hoje, que o futebol é diferente por o VAR, mas também hoje tem que ter, né? Aproveitando que você lembrou dos seus tempos de zagueiro, lembrei, e você falou de 2016, a eliminação do São Paulo para o Atlético Nacional, e o São Paulo tem uma particularidade nas eliminações, sempre marcadas por expulsões de jogadores. E naquele jogo, o Maicon, zagueiro, foi expulso. Você estava no banco, né? Sim. E aí, Maicon expulso, Bauser, o técnico do São Paulo, ele prefere colocar o Mena, né, por dentro, Sim. como defensor, e você lá no banco. O que você sentiu na hora? Tem uma história aí. Eu estava voltando na contusão e o jogo anterior. Tem uma história aí que tá, né? Nem falar. Mas para todo é um fenômeno. Não posso falar essa história pública porque... Mas São Paulo, no contexto, sabem. Eu estava voltando na contusão e eu entrei contra Atlético Mineiro na octavo de final. Mas essa semi aí faltavam 7 minutos. Ele já tinha chamado a Hudson para ingressar. E Patón sabia que eu, assim, os últimos 5 minutos, para defender o jogo, eu não gostava. O sea, colocar um zagueiro faltando 5 minutos para... Frio, né? Frio, para colocar... Eu acho que o anti-zagueiro ou o anti-goleiro. Se você quer... Mas esse dia é diferente porque tinha se expulso o Maicon, né? Era diferente, né? Diferente. Mas já tinha chamado a Hudson para ingressar no meio campo. Então ele decidiu continuar com o ingresso de Hudson, que é um jogador muito polifuncional. O jogo estava quente, faltavam 5 minutos e não sei se colocou o Hudson na zaga ou Mena. Mas deu azar que o Borja, nesses 5 minutos, fez os 2 gols no meio da zaga. E azar também. Aí Patón, quando acabou o jogo, descendo a escada do Morumbi, em pleno clima quente, o jogo, me abraçou e me disse, Diego, disculpame, la cagué. Dijo, la cagué. Te pido perdón con tu corazón. Y si pensé mal, la cagué. Digo, no, Patón, tranquilo, la culpa es mía que no pulei para dentro do campo. Teria que feito, não, Patón, deixa eu entrar eu. Tipo o Ganso fez em 2010 lá pelo Santos. Passa que eu estava na outra ponta lá e já o Hudson estava quase para ingressar quando o Michael foi expulso. Mas Patón, na hora falou, Diego, me desculpa. Descendo a escada. Está louco, Patón, um fenômeno, Patón. Además, um abraço para ele. Lugano, no teu pós-carreira, tu viveste áreas diferentes do futebol, né? Quando tu olha o cenário atual do futebol, especialmente brasileiro, para a tua época, que não é uma época tão distante, mas a gente já vê uma grande diferença em relação a bastidores, a clima de vestiário. O que tu destacas mais de mudança, positiva ou negativa? Bastidores de dirigentes ou bastidores de clima futebol? Mesmo. A gente sabe que até pela exposição das redes sociais, a postura dos jogadores mudou. Mudou muito.
Eu gosto de conversar com jogadores que até atuaram em 80, 90, começo dos anos 2000, porque é outro clima. Eu sei qual que é a opinião dele. Eu acabei de falar agora, não posso falar anterior. Eu tenho o privilégio, a sorte de ser a pessoa que sou a última geração, no limite aí, que curtiu futebol. Futebol raiz. Sociais. De boa. Futebol raiz. Não sei se raiz, sem redes sociais, já é muito. Raiz era anterior, ou seja, futebol raiz era o anterior a mim, 80, 70, isso era raiz. A gente não, a gente já pegou um futebol caviar. Caviar com conforto, com bons salários. Mas sem tanta exposição, né? Mas sem redes sociais. Puta, que, sabe o que isso significa? Isso significa qualidade de vida, isso significa... Eu acho... Não, influencia muito no mental. Eu acho, muito se critica o jogador atual. Muito. Obviamente que hoje o vestiário é muito mais impessoal. Inclusive com o Luis Suárez falei isso outro dia no ESPN, que ele lembrava da época minha, 2010, há 7 anos, quando nós estamos todo el día falando. Acordamos chimarrón, falamos. Depois eu falamos. Você conhece o cara, está falando da vida, da história, não sei o quê. Hoje, redes sociais, não tem pós-jogo, não tem pré-jogo, não tem conversa. Mudou a sociedade, não o futebol. Eu acho menos emocionante, acho menos, menos... compartilhar com seu amigo que você conhece um triunfo na derrota é lindo, é uma sensação linda. E você fica mais impessoal. Você ganha, perde, sobe na rede social, ganhei, perdi. Obrigado, torcida, desculpa, torcida. Porém, o jogador tem que ter uma força mental maior, porque o que o cara apanha hoje. Eu acho que hoje é assim, do salário do jogador, que aumentou e ganha bem, 10% é por lo que ele produz como jogador. E 90% para aguantar meme, aguantar insulto de monte de pessoal rencoroso, de mala vida, que não tem outra coisa. Em definitiva, de fazer esse psicólogo social. O jogador de futebol hoje é o psicólogo social dos países que gostam de futebol. Né? Então, mudou bastante e eu tenho a sorte de ter curtido intensamente um futebol, caviar já com muito conforto, né? Porque não passava mal, mas sem redes sociais, por sorte, né? O Lugano falou sobre como é lindo compartilhar com um amigo a dor de uma derrota. A gente está chegando na parte final já do nosso podcast aqui nos estúdios Flow. E eu estava revendo uma entrevista do Marcelo Gadiardo, técnico do River Plate, que ele deu aqui pra gente na Conmebol Libertadores, e uma frase que ele falou é espetacular, eu achei, pro Ezequiel da nossa equipe. Ele diz o seguinte: o melhor remédio para uma grande vitória é a derrota. Porque a derrota te dá um banho de humildade. Ele falou isso na entrevista. Entrevista espetacular, de 2019. Para a Conmebol Libertadores, a gente reviu esta semana em uma live. Ficou na minha cabeça. Agora, para fechar a nossa entrevista, já na parte final aqui, eu quero fazer o momento Betfair com Diego Lugano. Vamos ver se aqui... Esse podcast vai ficar para a posteridade, né? Vão ouvir antes, depois, na final, e aí vão ver, o Lugano falou coisa certa, errada. Quem você acha de Palmeiras e Flamengo que tem mais capacidade ou mais chance de decidir? Daqui a 10 anos vão ver esse podcast, vão ver. Lugano manja ou não manja? Mais ou menos, sim ou não? Quem que você acha do lado do Palmeiras que pode ser o cara que vai decidir pro Palmeiras, do Abel Ferreira? E quem que você acha que do lado do Flamengo, de Renato Portaluppi, pode ser o cara para decidir a final única dia 27 de novembro no Estádio Centenário? No, Dudu e Bruno Henrique. Ou seja, não é tão difícil também, não. É Dudu e Bruno Henrique. Não é tão difícil. Bruno Henrique mais que Gabigol. Mais que Gabigol. E mais que Jorge também. De lado Palmeiras, pues Dudu ou... Manda dois de cada, vai. Dois Gustavo de cada. Gustavo Gomes, vou lá parar, que Palmeiras utiliza muito bem. E te diria que de Palmeiras, Bruno Henrique e Andreas. Um volante que vai... Palmeiras vai marcar muito bem os atacantes e ele de atrás pode gerar surpresa. Vai ser a ferramenta principal, talvez, de Flamengo, né? Chegando por trás com surpresa. Esse aí também entrou no time do Renato para não sair mais, né? Eu acho também, né? Mas eu acho que vai jogar. Estamos ainda há 25 dias, né? Lugano, para encerrar, lembrando que a gente está gravando isso dia 5 de novembro. Vai para o Uruguai, vai assistir a final da Conmebol Libertadores, vai conseguir aproveitar um pouco a família. Qual a tua rotina por lá? Eu acho que não vou ver nem a minha avó, nem a meus pais, e vou a escutar muito, né? Porque tem tanta coisa a fazer, tanta coisa, vou a escutar muito. Nem a mis amigos vou a ver igual também, não. Porque esta é uma semana e
já tem tanta agenda de Conmebol, de ativações. Estou pensando o que vou fazer para ir a ver a meus pais e minha avó, né? Então, mas arruma um espaço aí, senão eu vou escutar muito tempo. Quando eu vou para o Rio Grande do Sul, eu gosto de matar a saudade dos estádios de lá, Arena do Grêmio, Beira-Rio. Tenho irmãos pequenos, gosto de levá-los aos jogos. E é sempre, dessa vez, ou vou ver a avó, ou vou ver o jogo, da próxima, ou vou ver um tio, ou vou ver o jogo. Prioridades. Tem que dar uma equilibrada, mas tem que acompanhar. Tem que fazer tudo, né? Sim, vou tentar. Deveria. Vai ter que comprar uma máquina do tempo para arrumar mais horas em cada exatamente. dia. Lugano, obrigado demais. Só lembrando então, Bruno Henrique, Andreas Pereira, do lado do Flamengo, Gustavo Gomes e Dudu, do lado do Palmeiras. Vamos ver se tá bom de palpite, Lugano. Obrigado demais pelo bate-papo. Foi ótimo ter você aqui com a gente na Conmebol Libertadores. Palpitar é fácil, né? Grande abraço e obrigado a você por convite e por o chimarrão também, que está muito bom. E bem na... achei que tinha acabado a água, bem na hora do fim do nosso podcast. Mas tá acabando. Tá acabando na hora certa. Gente, obrigado pela companhia. Lembrando, 200 horas de live especiais para as finais da Conmebol Libertadores. Conmebol Sul-Americana, Libertadores Feminina e Masculina. A gente volta em breve de novo aqui dos Estúdios Flow.